De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Já quero recomendar que, se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltou à tona porque Luísa, como tá aí na reportagem do site Extra, resolveu responder um seguidor no Twitter que estava falando que ela teria traído o Whindersson com o Vitão. Aquela história que todo mundo acompanhou as especulações e tal. E Luísa respondeu assim: eu não traí ninguém nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém para início de conversa. Vocês não sabem de coisa alguma do que realmente aconteceu. E o Whindersson resolveu dar um apoio para Luísa Sonza na rede social dele, e ele postou um tweet dizendo assim: opa, rapaziada, ok, vamos lá. Eu que terminei e não foi por traição. Até aqui ele fala da Luísa, no restante do Twitter ele muda de assunto lá, mas aí ele continua falando da Luísa. Então aqui ele disse, né, que ele que terminou e não foi por traição. Ele confirmou o que a Luísa disse. Porém, o Whindersson Nunes começou a ser muito criticado, porque as pessoas falaram: poxa, mas você, na época, vendo toda a especulação das pessoas falando, muitos passando dos limites, não apenas criticando, mas passando dos limites em relação a ela, por que você não disse que não houve traição na época? E aí o Whindersson foi se explicar, e aí ele começou dizendo que realmente ele não acompanhou tudo isso que as pessoas estavam falando, de Luísa ter sofrido ataque e tal, e que ele não acredita que ele tem que se posicionar por nada. E quando as pessoas começaram a mostrar para ele alguns tweets antigos, tanto pessoas defendendo ele, dizendo que ele pediu para as pessoas não atacarem a Luísa, e de fato ele pediu na época, porém ele deixou no ar essa questão da suposta traição, e muitas pessoas trouxeram também tweets que ele postou fazendo brincadeiras, e esses tweets davam a entender que ele realmente teria ficado magoado com uma suposta traição dela. E aí ele respondeu dizendo assim, né: uau, eu fiz piadas, dizendo, né, que era apenas brincadeiras. Porém, depois, quando ele continuou sendo questionado, ele disse: se foi algo que ela nunca fez, porque ninguém nunca me defendeu pelas piadas de corno, já que não aconteceu. Sim, porque cada um cuida da própria vida, ela a dela e eu a minha, falando ali, né, da situação dos dois. Depois ele respondeu um outro questionamento, dizendo que ele não acha normal ficar falando da Luísa, porque agora ele tem uma noiva, que era uma pessoa anônima, e que agora ela ter que lidar com o marido famoso falando da questão do relacionamento passado dele não é algo que ele quer trazer para a atual noiva dele. Só que aí de repente ele começou um desabafo nos tweets dele, mostrando claramente que ele tem mágoa da Luísa Sonza. Ele disse assim: do jeito que falei, parece que eu deixei uma pessoa sofrer hate, mas eu disse que não terminamos por causa disso. Eu tenho meus motivos para nunca ter dito que não e nunca ter dito que sim. Olha só, hein? Ele falando que teve os motivos dele para não confirmar e nem desconfirmar na época a questão da suposta traição, e continua dizendo: isso deveria ser só meu, mas sempre fiquei na minha, nunca mais mexi na vida de ninguém. Eu não sou nem nunca fui perfeito e nunca cobrei perfeição de ninguém, mas depois do término aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste, decepcionado, que não foi uma traição, mas depois passei a não botar mais a mão no fogo por ninguém e ficar na minha. E as pessoas suporam que ele estava falando aqui da questão do envolvimento da Luísa Sonza com o Vitão, porque tendo traição ou não, depois de toda a especulação, ela acabou de fato começar a namorar com o Vitão e estão juntos até hoje, né? Aí ele disse: minhas poucas piadinhas eu ganhei R$0, lucrei R$0 com essa situação, pelo contrário, eu aturei e surtei. Ele ainda continuou dizendo assim: depois desse motivo que eu me senti muito, nossa, diploma de otário, somaram-se várias outras coisas que levam a não botar a mão no fogo mesmo por ninguém. Depois das minhas conclusões, segui minha vida, questionei sobre o assunto, recebi aí botou uma carinha ali, né, e fiquei na minha calada. Ou seja, ele aqui dizendo claramente, né, que ele teria entrado em contato com a Luísa Sonza para tentar perguntar a ela o que teria acontecido, não é? Provavelmente questionar a respeito do envolvimento do Vitão e tal, e disse que a resposta que ele recebeu foi resposta nenhuma pelo emoji que ele postou ali. E aí teve uma pessoa que comentou, né, que o Whindersson estava falando do motivo que fez ele ficar indiferente nessa história, e ele disse assim, ó: e não dá para explicar sem contar tipo uma conversa que tive. Eu não quero saber nada sobre isso, não vivo isso, eu
eu tenho uma vida hoje, nada sobre isso deveria falar. Tô me sentindo até idiota por ter tentado, tipo, um meio termo. Jogaram uma culpa em mim e eu não sinto ela. Ele ainda disse assim, e tava tudo tranquilo, até hoje todo mundo muito bem resolvido, aí hoje tenho que dar satisfações mas não ganhei um centavo com esse assunto. E o povo vai no Insta da Maria dizer que ela vai perder o bebê. Nada sai que preste desse assunto. É incontrolável. Pois é, uma situação realmente lamentável, né? Porque tem gente que realmente passa dos limites. E agora vocês viram como começou. O Whindersson começou apenas concordando com a Luísa, achando, não é, que tá fazendo algo bom, mas a situação acabou piorando porque já passou muito tempo, né? E aí ele teve que reconhecer que ele se magoou com a Luísa, que até chegou a questionar ela e não obteve resposta nenhuma. E aí fica no ar novamente essa questão da suposta traição. Ainda que ele esteja falando que não houve traição, o que é fato é que Luísa Sonza gravou música com o Vitão, 2 músicas, enquanto ela ainda estava casada com o Whindersson Nunes. E aí, né, o segundo clipe, o Flores, não é, um clipe super quente entre ela e o Vitão, foi aí que as pessoas começaram a falar, a perguntar se o Whindersson não tinha ciúmes, começaram a já chamar ele de corno por causa do clipe, e aí o que aconteceu é que veio a separação e depois o envolvimento da Luísa com o Vitão, que estão namorando até hoje. E aí as pessoas meio que acharam que isso teria sido uma confirmação que o envolvimento deles já teria acontecido enquanto ela ainda estava casada. Mas ela negou, o Whindersson Nunes negou, mas vocês viram a mágoa. Então a situação voltou a ficar no ar. Então eu acho que o Whindersson Nunes realmente nem deveria ter tocado nessa situação, porque ele não esclareceu coisa nenhuma. Não adianta, né? Muitas pessoas comentaram isso. Não adianta ele dizer que não houve traição e depois fazer todo esse desabafo que ele fez, como se ela realmente teria o traído, ou pelo menos o magoado, porque essa situação que ele diz que não vai explicitar exatamente o que foi, as pessoas estão imaginando que teria sido o envolvimento da Luísa com o Vitão. É uma situação polêmica, né? É sempre muito complicado a pessoa que termina um casamento começar a namorar ou partir para outro relacionamento logo em seguida, ainda mais no caso da Luísa, com alguém que as pessoas já estavam falando e que ela já tinha gravado 2 clipes, sendo o segundo um clipe bastante quente entre os dois, né? Eu acho que as pessoas têm até o direito de criticar ou até o direito de especular, porque são pessoas públicas, são pessoas famosas, mas é óbvio que as pessoas não têm o direito de passar dos limites e infelizmente muita gente passa dos limites. É uma situação que, na minha opinião, ficou no ar, né? Tanto o Whindersson quanto a Luísa, então, apesar de que eu acho que as pessoas não iriam acreditar, né? Só os fãs puxa-saco da Luísa Sonza, que acha que só ela recebeu crítica, só ela foi atacada na internet, né? Esquecem do Vitão, esquece do próprio Whindersson Nunes, que estava sendo chamado de corno por um monte de gente nas redes sociais. Então, assim, porque infelizmente a internet é assim, né? As pessoas, quando são famosas, recebem esses comentários de todos os tipos de pessoas. E como eu disse no início, tem gente que só faz uma crítica, uma especulação, um comentário. Agora tem gente que passa dos limites, mas eu acho que todos receberam ataque. Não dá pra simplesmente, até achei importante o Whindersson fazer esse desabafo, porque pra muita gente homem não tem sentimento, né? Hoje em dia, pra muita gente homem não tem sentimento, homem não tem o direito de se magoar. Só a Luísa foi a coitadinha, só a Luísa foi atacada, e a gente sabe que isso não é verdade, nem de longe isso é verdade. Então achei importante o Whindersson dizer que ele ficou magoado, se sentiu magoado, e ele deixou muito claro aí que pela Luísa Sonza. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final. Até a próxima. Tchau, pessoal.